Olá, Blenders, aqui é o Patrick, também do canal Várias Variedades, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma personagem muito importante, mas que não foi muito explorada no universo de Avatar. Nossa emo-gótica Mai. Muita gente tem dúvidas sobre o que aconteceu com ela depois da Guerra dos 100 Anos, e principalmente se ela e o Zuko ficaram juntos. Então vem comigo que eu vou te explicar direitinho o que se sabe sobre ela. A série mostra bem pouco sobre quem é a personagem, então vamos começar falando. Quem é a Mai? Ela é a filha mais velha de Michi e Ukano, que se torna governador de Omashu após a conquista do Reino da Terra pela Nação do Fogo. Justamente para não atrapalhar a carreira política do seu pai, desde criança a Mai é ensinada como agir, ficar quieta, se comportar e não causar problemas. Mesmo tendo tudo o que ela quer e só podendo falar quando falarem com ela, isso interfere diretamente na personalidade da Mai, que se sente entediada por ter que ser a filha perfeita, então ela começa a aprender a arte de atirar lâminas, técnica chamada de Shuriken Jutsu, uma rebeldia lá Naruto. Muitas pessoas podem não gostar da Mai, afinal ela é uma das aliadas da Azula, que persegue insistentemente o time Avatar, e que bota o terror no coração das pessoas. Mas é inegável a importância da Mai quando a gente se refere ao final da série. E também é impossível não reconhecer o seu talento e a sua habilidade, ainda mais por ser uma não dobradora. Como vocês devem se lembrar, e caso não lembre é porque tá na hora de assistir Avatar tudo de novo, hein? A Mai aparece pela primeira vez no episódio 3 da segunda temporada, depois de uma tentativa fracassada da Azula em capturar o Zuko e o tio Iroh. Para garantir o elemento surpresa e o sucesso na próxima tentativa, a Azula decide então recrutar um grupo de elite, e logo fica claro o que ela quer dizer com isso. Com a agilidade da Mai e a proeza da Ty Lee, a Azula toma a frente de Omashu, renomeando a cidade como Nova Ozai. No final do episódio a gente também vê o que deve ser o único sorriso da Mai durante a série toda, que foi quando ela lembrou do Zuko. Vai ser interessante ver o Zuko de novo, não é, Mai? Sentiu o clima no ar? E foi esse crush todo aí que fez com que ela, lá no episódio da Pedra Fervente parte 2, enfrentasse a Azula para que o Zuko fugisse em segurança, o que é uma cena bastante poderosa. Você calculou mal. Eu amo mais o Zuko do que temo você. Não! Você calculou mal! Devia me temer mais! E quem é que não tem medo da Azula, né? Esse momento se torna um divisor de águas na relação dos dois, já que no fim da trama o casal acaba ficando junto. E até aí todo mundo sabe, mas o que aconteceu depois? A resposta dessa pergunta e de tantas outras está nas comics, como aquele grande mistério de o que aconteceu com a mãe do Zuko, que aliás já tem vídeo aqui no canal contando tudo também, é só clicar aqui nos cards. A Mai e o Zuko continuam namorando, mesmo depois da coroação dele como o novo Senhor do Fogo, mas as novas responsabilidades de rei, somadas à trajetória do Zuko, geram muitos problemas que começam a afetá-lo e que também acabam abalando o relacionamento deles. Na comic A Promessa, eles estão tão afastados que chega ao ponto da Mai ficar sabendo para qual lugar do Reino da Terra o Zuko tinha viajado somente depois de ver os anúncios que os soldados da cidade colocavam. Tentando resgatar esse namoro, eles têm uma DR, onde a Mai pede para que ele converse mais com ela, que ele conte o que está acontecendo e para que ela possa ajudar quando necessário. Infelizmente, mesmo o Zuko afirmando que vai mudar de atitude, ele continua guardando os segredos dela. E quando ela descobre que ele se encontrou com Ozai para pedir conselhos políticos, foi a gota d'água. Eles brigam, a Mai diz que o Zuko ama mais os segredos dele do que ela, e os dois terminam. Na comic Repercussão, a Mai vai trabalhar na floricultura da tia, onde ela conhece o Keylo, um carinha que acaba chamando ela para sair. Durante o encontro, ele parece saber demais sobre a Mai, e no fim das contas ele a leva para um lugar estranho, que se revela como o lugar de encontro da Sociedade Nova Ozai. Fundada pelo seu pai, Ukano, o grupo tem o objetivo de destronar o Zuko e colocar o Ozai de novo no poder. Não bastando o date ruim, o pai da Mai ainda tenta convencê-la a se tornar espiã. Claro que a Mai não gosta de nada disso e perde a cabeça de vez quando ela vê o seu irmãozinho pequeno, o Tonton, no meio daquilo tudo. Extremamente revoltada, ela coloca o irmão nas costas e sai derrubando todo mundo, inclusive o Keylo, que ainda tenta dizer que gostou dela de verdade. Adivinhem a reação da moça?
um belo soco na cara. Toma embuste. Em outra comic, Fumaça e Sombra, preocupadas com as conspirações de Ukano, Mai, sua mãe e Tonton saem de casa e vão morar com a sua tia. Tempos depois, ela cruza com a Ty Lee, que descobre que a Mai tá realmente namorando Kei-Lo. Ela justifica que isso é só um meio para conseguir informações do seu pai e os rebeldes, mas a Ty Lee afirma que ela só tá fazendo isso para proteger o Zuko, dando a entender que ela ainda pensa nele. Elas encontram Kei-Lo, que conta sobre os planos da sociedade para derrubar o Zuko, e ele ainda revela que o motivo dele estar atraindo o grupo dele é porque não é todo dia que se encontra uma garota como a Mai. Não querendo dar muito mais spoilers das comics, que você pode conferir traduzidas lá no site do Mundo Avatar, para encurtar a história então. Com a ajuda da Ty Lee, elas conseguem mobilizar a guarda da Nação do Fogo, também as guerreiras Kyoshi, e ainda alertar o Zuko sobre o golpe. Mas dá tudo errado, já que as informações do Kei-Lo estavam falsas. Aí vira aquele corre-corre e gritaria. De um lado, o Kei-Lo também se ligando que foi enganado pelo Ukano e ajudando o Zuko. Do outro, é o Zuko defendendo o Kei-Lo para ele não levar outro soco na cara da Mai. Para embolar tudo, é o Ukano jogando as verdades na cara da Mai, de que o Zuko é fraco, que ele só dá atenção pro Avatar e para as outras nações e blá blá blá. Gente, que karma ruim. É tanta coisa acontecendo que o Ukano consegue colocar aquela pulguinha atrás da orelha dela. E por causa disso, ela acaba deixando ele escapar. Como desgraça pouco é bobagem, depois desse rebuliço todo, a Mai ainda tem que lidar com o sequestro do seu irmãozinho, que tá tudo bem explicadinho aqui nesse vídeo da Azula. E mais a culpa que o Ukano colocou nela sobre o sequestro. Ela também se sente mal porque mentiu pro Zuko sobre a participação do pai dela na sociedade Nova Ozai. E pra completar, ela ainda tem que encarar o clima denso que paira sobre ela durante as buscas pelo Tonton, já que ela tá do lado do atual e do ex, que claro, ficam naquela rivalidade entre eles. Ah, e o Zuko ainda acha uma oportunidade de dizer pra ela que ele sente a falta dela. Então, gente, isso é meio que demais pra cabeça de uma pessoa, né? E no fim desse trelelê todo, fica subentendido que a Mai e o Kei-Lo terminaram. Pessoal, essas são as informações que saíram nas comics até agora, e é muito provável que a gente descubra novas coisas quando forem saindo mais. Até porque, segundo a nossa equipe CSI e Avatar, esse rolê todo aconteceu num período aproximado de 2 anos. Ainda tem bastante tempo de história entre esses acontecimentos e o início da lenda de Korra, que a gente ainda não sabe muito sobre. Mas mesmo assim, em A Lenda de Korra, a gente conhece a Izumi, a Senhora do Fogo, que é sim filha da Mai e do Zuko. Essa informação foi confirmada no ano de 2013, durante a Comic Con de San Diego, num painel com os criadores da série. Como até então é isso que vale, e também porque a Izumi é a cara da Mai, a gente pode afirmar que em algum momento ela e o Zuko retornam ao namoro. Agora, como e quando eles vão reatar, se a Mai continua treinando com as lâminas, ou ela se torna uma pessoa que consegue se expressar melhor, isso a gente não tem como saber. Tem também o lance de que a Azula pode querer se vingar dela e da Ty Lee a qualquer momento devido à traição delas na prisão. Enfim, tem muito mais ainda para ser revelado e a gente vai estar aqui para contar tudo para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de seguir as redes sociais do Mundo Avatar e até o próximo vídeo. Tchau!